Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida. No vídeo de hoje falar sobre a questão da liberdade de expressão. Liberdade de expressão esta que custa muito caro a todos nós que querem dizer alguma coisa. Seja via internet ou seja no âmbito social, as coisas saem caro. Principalmente se você quer expor as suas ideias e que as pessoas a rejeitam. Então não é simplesmente você sair por aí propagando, falando, se posicionando. Há um preço a se pagar por tal liberdade. Já começa com a ideia da liberdade neoliberal, que a minha liberdade vai até onde começa a sua. Ou seja, há um limite para a sua liberdade. Há um limite para o seu posicionamento político, para o seu posicionamento ideológico. Então há esta patrulha. E liberdade significa o quê? Antes de tudo é respeitar as ideias, o conjunto de ideias. Porém, entre a prática e a vivência do dia a dia, a teoria e a prática, há uma distância muito grande, o que dificulta ainda mais esta liberdade, que é fácil falar. É muito fácil falar que você tem liberdade, mas essa liberdade consiste diariamente, de você lutar e provar que o seu direito tem que ser válido. A lei garante. A nossa Constituição diz isso claramente. Porém, entre prática e você exercer, há uma longa distância, há o medo de você ser interpretado de uma outra forma, que é o grande problema, a interpretação. Aquilo que você diz, como você ouve, como você reproduz. Então, essa liberdade, ela vem acompanhada de uma intensidade muito forte. E o problema maior dessa liberdade a qual a gente está falando, dessa liberdade de expressão ou de opressão, é justamente como as pessoas colocam essa liberdade, achando que pode sair por aí falando tudo o que quer. A Constituição veda o anonimato, mas muita gente se esconde. E o problema é querer usar dessa liberdade de expressão para a prática do racismo, do ódio, da xenofobia. E isto não é liberdade de expressão. Há que se entender daquilo que se fala e você praticar e você pregar a raiva, o ódio. Isso já não é liberdade de expressão. Tem nome, é crime. Então há que se pensar daquilo que se fala. Hoje você tem aí Facebook, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem diversas redes sociais, mídias, Twitter, em que as pessoas acham que pode sair por aí falando o que quer. Sim, ela pode falar, mas desde que ela se responsabilize, desde que ela diga quem é, e não esconda com notícias falsas, por exemplo. O fato de você publicar notícias falsas não significa que você está tendo a liberdade. Que liberdade é esta em que você não mostra a sua cara, em que você não diz a que veio? Então, assim, este preço dessa liberdade novamente eu digo, é o respeitar o outro, é entender o outro, entender o ponto de vista. Então, esta liberdade de expressão, quando ela é transformada em discurso de ódio, aí tem que ser criminalizado. E muito. É crime. Porque você não pode usar de artifícios de que você está usando a sua liberdade de expressão para posicionar, que uma questão é você se posicionar politicamente, ideologicamente. A outra coisa é você transformar esse seu pensamento em incitação. Quando você está incitando, quando você está praticando o crime, como eu falei anteriormente, do preconceito, da perseguição ideológica, aí já passa a ser crime. Então, é preciso entender quando diz da minha liberdade de expressão, onde fica a minha liberdade de expressão, onde está como fica o meu posicionamento político. Mas este posicionamento político tem que vir acompanhado de uma responsabilidade. E esta responsabilidade que as pessoas estão fugindo e não aceitam e não querem. E aí se escondem atrás de perfis falsos. 1, 2, 3, 10, milhares espalhados por aí. E aí começam a atacar.
começam a perseguir, começam a humilhar, começam a criar fatos inverídicos para denegrir a imagem do outro. E você chama isso de liberdade de expressão? Então, assim, é uma luta. Seja você negro, seja você pobre, seja você gay, lésbica, sapatão, morador da periferia, das comunidades, das favelas, a perseguição é muito grande, o preconceito é grande. Então, é uma luta constante, porque na teoria ela funciona muito bem, mas na vivência, no dia a dia, para você colocar em prática, você precisa que você perca o medo e não tenha medo de expor, não tenha medo de falar. Acho que é só falando, 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 é falar, falar, falar. E hoje as mídias sociais estão aí. Se antes milhares de jovens moradores da periferia não tinham voz, hoje têm voz. Através das redes sociais, das plataformas sociais, é que dão voz para centenas de jovens que hoje pode mostrar a sua comunidade, o seu pensamento, posicionar-se politicamente, mas sempre dando a cara a tapa. É isso que importa, dar a cara a tapa, mostrar que veio. Porque para a gente exercer esta liberdade que vem de uma luta constante, de uma luta diária, para mantê-la até quando ninguém sabe, não é fácil. Muita gente acha que simplesmente é fácil chegar e sentar diante de um sofá ou diante de uma câmera e começar a falar. Mas falar o quê, cara pálida? É necessário que você saiba o que você está falando também. O fato de você ter a liberdade de expressão não significa que você pode por aí, sair por aí, falando coisas inverídicas. E mesmo que você fale coisas inverídicas, mas assuma que você está falando. Como eu disse anteriormente, a Constituição veda o anonimato. Se ela veda o anonimato, é necessário que você apareça e mostre a cara. Mas sabemos que em tempos de internet, com o apoio de grandes corporações, as pessoas espalham notícias inverídicas, fazem perfis baldosos e cada vez mais atuando em grupos para destruir e denegrir imagens de pessoas que passaram a vida inteira construindo, né, construindo não um perfil, mas construindo uma identidade, construindo uma vida, e de repente de uma hora para outra ela tem esta vida sendo colocada à prova, né? Então assim, a gente está num mundo cheio de ideias, né? Ideias que são compartilhadas, ideias honestas, mas também ideias desonestas que estão sendo compartilhadas neste momento com o falso nome, com a falsa ideia de liberdade de expressão. E sabendo que essa liberdade de expressão ela custa caro. Ou será liberdade e opressão? Né? O opressor, aquele que quer retirar a fala. Porque o único meio que ainda a classe trabalhadora tem é a fala. E os meios de comunicação ou comunicações o grande palco para que as pessoas possam exercer e divulgar as suas ideias, o seu pensamento, combater, chamar as pessoas para a luta, para a rua. Mas para isso paga-se um preço muito caro. Mas é necessário enfrentar. É necessário enfrentar, sim, e falar. Que é a única forma que a gente tem de poder mostrar o nosso descontentamento, o seu descontentamento, o meu descontentamento com as atitudes irresponsáveis de políticos irresponsáveis, de governos irresponsáveis, é a fala, que é o único meio que a gente ainda tem de lutar e dizer, olha, eu não concordo com o que você está fazendo. Eu não concordo com o seu tipo de governo, com a sua atitude. Fascista ou não, democrática ou não, a fala ainda é o nosso único meio de poder dizer, eu não concordo, eu discordo. Ainda podemos exercer e falar isso. Até quando? Não sei. Liberdade de expressão, opressão. Pensa nisso. Antes de falar qualquer merda por aí, mas se falar alguma merda,
assuma que você falou. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.